Nós escutamos em todo lugar sobre pecado, que somos pecadores, que pecamos, mas o que realmente significa pecado? Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Pedro, esse aqui é o Jesus Steps, um podcast onde juntos aprendemos a pisar nos passos de Jesus e seguir a trilha que ele deixou aqui na Terra para nós. Como você já percebeu, o vídeo de hoje é sobre pecado, e a Bíblia nos dá 3 palavras que são bem parecidas: pecado, transgressão e iniquidade. Basicamente, transgressão é você quebrar a confiança. E iniquidade significa comportamento desonesto. Mas e o pecado? O que pecado significa? A palavra grega para pecado é amartia e a palavra em hebraico é katá. Katá significa basicamente errar o alvo ou falhar. Em Juízes 20:16 fala que quando a tribo israelita de Judá treinava os seus especialistas em funda, que funda é basicamente a arma que Davi usou para matar Golias. Isso aqui. Dizia que eles podiam acertar um fio de cabelo e não catar, ou não errar o alvo. Ou em Provérbios 19:2, que diz: não é bom agir sem refletir. O que se apressa com seus pés, catar, ou erra o caminho. Então, resumindo, pecado é errar o objetivo. E qual que é o objetivo? Na página 1 da Bíblia a gente vê que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Então cada um representa o Criador e é merecedor de respeito como tal. Vendo dessa forma, pecado é falhar em amar a Deus e amar os outros. A gente vê isso aonde também? Nos 10 mandamentos. Metade deles são basicamente em relação a amar a Deus e a outra metade sobre em amar os outros. E por estarem conectados, falhar em amar os outros também é falhar em amar a Deus. Pecado em amar as pessoas também é pecado contra Deus. Por exemplo, quando José foi tentado pela mulher de Potifar, ele responde à mulher assim: como poderia fazer tamanho mal e pecado contra Deus? A maioria das vezes que pessoas falharam na Bíblia, elas não sabiam que estavam falhando. Ou pior, elas achavam que estavam acertando no princípio. Assim como a gente pode ver Faraó. Faraó queria crescer a economia do Egito. E para ele, isso justificava escravizar israelitas. Ou Saul, quando caçava Davi. Saul achava que ele, na verdade, ele estava procurando um criminoso, que ele estava caçando um criminoso. Sendo que, no final das contas, ele percebeu que ele era quem estava falhando contra Deus. Ele quem era o criminoso. O pecado é mais do que fazer coisas ruins. O pecado descreve como a gente facilmente engana nós mesmos e inverte as coisas para a gente nos beneficiar. Então, por que humanos são tão ruins de julgar o fracasso moral do sucesso? A primeira aparição da palavra pecado na Bíblia é na história de Caim e Abel, onde eles vieram de uma geração que cedeu à tentação e, como consequência, o bem e o mal foram redefinidos pela sua própria sabedoria. E aí Caim fica furioso com Deus porque ele tinha favorecido seu irmão. Mas Deus responde: se você não escolher o que é bom, Catá está agachando na porta. Ele quer você, mas você pode governar. Nessas histórias, o pecado é descrito como um animal selvagem que está faminto e quer consumir os humanos. E a gente já sabe como é que essa história acaba. A Bíblia tenta nos dizer que essa tendência humana é muito mais profunda do que a gente pensa. Ela está presa nos nossos desejos e impulsos egoístas. A gente pode ler também Romanos 7,17, onde Paulo fala: então agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita coisas boas, pois meu querer está presente em mim. Mas o executar do bem eu não encontro. Agora, 19. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Então, com a palavra pecado, os autores nos dão uma definição bem clara da condição humana, que é a nossa falha em ser pessoas que amam a Deus e amam o próximo. 2, a nossa falta de capacidade em discernir se a gente está acertando ou falhando. E 3, aquele desejo ou impulso egoísta que nos leva a um comportamento pecaminoso. E é por isso que Jesus traz as boas novas. É descrito como alguém que não falhou em amar o próximo ou a amar a Deus. E ainda assim, ele toma a responsabilidade,
Ele tomou o nosso pecado sobre si, ele ressuscitou dos mortos para oferecer o presente da sua vida que nos limpa das nossas falhas. Ou nas palavras dos próprios discípulos, 1 Pedro 2, 22 ao 24, o qual não pecou e nem malícia se achou em sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgou justamente. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os nossos pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um vídeo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor, pela Sua vida perfeita aqui na terra. E mesmo assim o Senhor tomou o meu pecado, o pecado de todos nós sobre si, para que hoje a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu amor, Jesus. Nos ensina todos os dias a pisar nos Teus passos e seguir a trilha que o Senhor deixou aqui na terra para nós. Nós agradecemos e oramos. No nome de Jesus. Amém. Jesus viveu uma vida perfeita aqui na terra. E é por isso que a gente precisa pisar nos passos dele e seguir a trilha que ele deixou aqui na terra para nós. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Vai amar essa pessoa, manda esse vídeo para ela. Amém? Compartilha no Instagram, no TikTok, em WhatsApp, qualquer lugar. Compartilha a palavra de Deus. E deixa um like, ativa o sininho se você ainda não ativou. E a gente se vê no próximo Jesus Step semana que vem. Tamo junto.